Fala, comunicador! Eu sou Israel Elias e é um prazer estar com você nesse curso A Arte de Falar em Público, onde nós vamos conversar algumas dicas para você comunicar melhor, para você se expressar bem e assim encantar pessoas que estão à sua volta. Sabe aquele momento em que você se prepara para apresentar um TCC? Sabe aquele momento em que as pessoas te pedem para apresentar um projeto na empresa ou na sua igreja e você trava e não consegue deslanchar na sua apresentação? Pois é, nós vamos conversar exatamente sobre isso hoje, sobre como você vencer os seus medos e assim falar em público tranquilamente, sem nenhum problema e dessa forma alcançar o seu sucesso, alcançar os seus resultados através da comunicação, através da oratória. Eu quero contar para você rapidamente um pouquinho sobre a minha história. Eu, na minha infância, eu sempre fui muito introvertido. Introversão era comigo mesmo. Por quê? Eu me sentia o patinho feio, pobre, negro e achava que não teria nenhuma oportunidade na vida. E isso é terrível. Psicologicamente me abalou muito essa percepção de vida que eu tinha quando morava lá no Rio Grande do Sul. Até que na minha adolescência, para ajudar ainda, eu tive um grande problema, eu tive um acidente onde eu quebrei um dente. Pois é, um dente aqui da frente, e isso me prejudicou grandiosamente. Eu tinha vergonha de falar com as pessoas e a minha introversão foi aumentando cada vez mais. Imagina a situação, já era introvertido, me senti o patinho feio e ainda acontece esse acidente onde que piorou tudo. Aí eu fiquei numa situação completamente caótica acerca da comunicação. E depois que eu cresci um pouco mais, essa introversão foi aumentando. E dessa forma, as minhas comunicações, quando eu falava diante do público, diante da igreja, eram terríveis, porque eu tinha muita vergonha de estar diante das pessoas. Eu não sei se você já se sentiu dessa forma, em que parece que todo mundo está te observando, parece que todo mundo está te olhando, parece que todo mundo está percebendo e olhando somente seus defeitos. E aí você fica nervoso, você não sabe o que vai falar, daquele branco, aquele vazio, tensão enorme, começa a suar e a sua fala não sai de acordo com o que você planejou. Como que a gente resolve essa situação? Eu, no meu caso, foi depois de muito treino, eu fui para São Paulo, participei de um curso chamado Negócios de Palestras, com Roberto Chiniachiki. E depois desse curso, participando com várias pessoas e treinando e desenvolvendo muito, é que eu fui melhorando a minha comunicação e o encantamento diante das minhas apresentações. Mas só o curso não resolveu. Eu fui lá, me preparei, conheci pessoas, peguei dicas aqui, dicas ali e treinando muito, eu hoje palestro, hoje eu faço aí cursos, desenvolvo, falo no rádio, na televisão, entrevistas, depois de muito treinar para falar em público. Agora, para você que tem um medo, que tem um pavor de estar diante das pessoas, eu vou te dar agora algumas dicas para você encantar a sua audiência, tá ok? Fica comigo que nós vamos para as dicas agora. Muito bem, vamos às dicas para você encantar a sua audiência e falar bem em público. Para introduzir, eu quero falar para vocês o seguinte. São três os principais motivos que as pessoas têm medo de falar diante das pessoas. Você sabia disso? São três. E quais são esses três, Israel? Vamos lá. Primeiro, falta de preparo. Esse aqui é um problema terrível, terrível mesmo. Esse aqui é um problema que destrói qualquer apresentação. Falta de preparo. Tem muitas pessoas que me procuram, tem muitas pessoas que vêm falar comigo, que vão apresentar o TCC, e eu pergunto, e como que está aí a sua apresentação? Ah, nós temos tudo escrito, eu fiz alguns slides, alguns PowerPoints. Tá, mas você se treinou, como você vai apresentar? Vai ficar em pé, sentado, vai olhar para os professores, vai fazer algo de... Ah, não, isso não. Então, falta de preparo é um dos três motivos que as pessoas têm medo, porque daí quando você está diante das pessoas, diante dos seus professores, aqueles que vão te avaliar, aí que você vê
onde que você foi se meter. É aí que o negócio começa a apertar. Aí começa a tremer, suar frio, não sabe o que vai falar e a sua apresentação vai indo por água abaixo. Então, falta de preparo é um dos principais motivos do medo das pessoas de falar em público. Israel, como que eu me preparo? Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso, como você se preparar para falar diante das pessoas, tá ok? Quando alguém pede para você fazer um projeto na sua empresa, você se prepara? Algumas pessoas me procuram assim: Israel, me ajuda a conseguir um emprego, eu vou mandar o currículo para você, traz um papel ali, o currículo, e tá aqui, Israel, meu currículo. Vai lá, leva na sua empresa e para ver se eu consigo arranjar um emprego. E eu pergunto assim: tá, mas o que você é bom? O que você faz? Você se preparou? Ah, não, pode ser qualquer coisa, pode ser o que tiver lá disponível, eu aceito trabalhar. Tá, mas você não se preparou para nada. Eu fico bravo quando as pessoas procuram um emprego e falam que pode ser qualquer coisa, porque elas não se preparam. Elas não se planejam, não estudam, não se especializam em nada. E aí tem apresentações pífias. Quando vão fazer uma entrevista de emprego, aí o entrevistador pergunta sobre as suas características, sobre as suas atribuições e fala: você fala inglês? Ah, eu falo. Mas como que é o seu inglês? É intermediário. Então fala inglês aí comigo. Me trava. Falta de preparo. Isso é terrível para as pessoas que vão falar em público aí, tá ok? Segundo grande motivo do medo: medo do julgamento alheio. Pessoal, medo das pessoas te olhando. Se tem 10 pessoas sentadas te observando, serão 20 olhos. 20 olhos que estarão direcionados para você. E aí tem aquela pessoa que é mais séria, que está com os braços cruzados assim, te olhando, e você já fica nervoso. Acho que ele não está gostando da minha apresentação. Acho que eu falei alguma besteira. E já começa a estragar tudo aquilo que você preparou. Então, o medo do julgamento alheio realmente atrapalha muito a sua apresentação. Ah, e aquela moça bonita está me olhando ali agora. Ela deu risadinha. Pronto, é de alguma coisa que eu falei. Ei, para com isso. Se você quer falar bem em público, se você quer encantar a sua audiência, não pode ficar preocupado com o julgamento das pessoas, o que elas vão pensar de você. Meu amigo, você não pode. Tem que dar um jeito nisso urgente a lidar com o medo do julgamento alheio. E terceiro grande motivo que as pessoas têm medo de falar em público é traumas emocionais. Esses traumas emocionais são coisas terríveis. Eu tinha uma aluna no meu curso de oratória que ela não conseguia ir na frente da igreja que ela frequentava de jeito nenhum. Toda vez que chamavam ela, insistia: vamos, ela começava a ficar nervosa, suava e muitas vezes chorava. E foram tentar descobrir o problema, ela não dizia. Então no meu curso, eu conversando com ela, eu descobri o que estava acontecendo com ela. Ela falou que na adolescência, quando ela participava da igreja, o seu irmão tirava sarro de tudo que ela fazia diante da igreja. Se ela errava alguma coisinha, o seu irmão tirava sarro em casa, dava risadas dela, e isso traumatizou. Como resolver isso? Então vamos lá, vamos passar algumas dicas aí de oratória para você encantar a sua audiência nessa primeira aula, nesse primeiro dia de curso de oratória, e vamos trazer dicas quentinhas para vocês e prática para você aí falar e encantar a sua audiência. Primeira dica: parece clichê, mas você precisa ler muito. Leia exageradamente. Quem lê bem, fala bem. Quem lê muito, se expressa melhor. Não erra palavras, não erra pronúncias. O que tem de pessoas errando nas redes sociais, errando aí na hora de falar, não sabe conjugar os verbos direito. Errar uma coisa ou outra até pode ser tranquilo, mas errar sempre a mesma palavra, a mesma conjugação, isso não dá certo não. Eu vejo no Facebook, por exemplo, as pessoas escrevem assim: mais no lugar de mas. Eu estava fazendo uma tarefa, mas eu resolvi fazer outra tarefa. Não é mais, pessoal, não é mais. É mas resolvi fazer outra tarefa. Mais é para soma. 10 mais 5, 15. O mas é para condição. Eu ia comprar um notebook preto, mas resolvi comprar um notebook branco. Tá ok? E quando você lê muito,
você evita esses erros aí na sua linguagem. Algumas pessoas eu vejo também errando uma outra palavra, por exemplo, menos. As pessoas falando menos. Pô, não existe menos. Menos pessoas estão indo comprar no armazém do seu Zé. Não existe menos. Menos pessoas estão indo no mercado. É menos. Menos pessoas estão comprando no mercado. Menos pessoas estão indo no armazém do seu Zé. Não existe menos. É igual membro de igreja. Alguns falam membra. Não existe isso. Tá ok? Então assim, quando você lê muito, você aprende e evita esses tipos de erros. Porque o que chama a atenção, pessoas que falam errado, estraga o seu discurso. Estraga muito o seu discurso. Então assim, leia muito, leia exageradamente para você falar bem em público e evitar o seu medo de errar e não ser julgado pelas pessoas que estão ali te ouvindo, que estão ali te assistindo. Algumas pessoas me dizem assim: Israel, eu queria ser igual você, que fala bem, que faz palestra, que está diante das pessoas. Deixa eu te contar um segredo. Falar em público não é um dom. É uma habilidade treinável e que pode ser desenvolvida. Você sabia disso? Eu não tenho o dom. Eu não faço um download de informações aqui e eu falo diante das pessoas tranquilamente. Eu me preparo, eu leio, eu treino muito. Eu não sou igual ao Romário. Lembra do Romário na seleção brasileira? Ele não gostava de treinar e era o cara, ia lá e fazia gol. Se destacava na Copa do Mundo. Ele não treinava e era bom. Eu não sou igual a ele. Eu tenho que treinar, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar para eu conseguir falar diante das pessoas. Então, vou dizer para vocês assim, ó, leiam muito, busquem muito e dessa forma você vai falar melhor e perder o seu medo. Segunda dica. Treine diariamente a sua comunicação. Ah, mas Israel, eu não faço palestras, eu não tenho oportunidade de falar diante das pessoas. Como assim treinar diariamente? Rapaz do céu. Você que acha que não tem. Vou te dar algumas dicas aí. Reunião de família. Sabe aquele churrasquinho, aquela festa de aniversário do filho do seu primo, do seu tio? Então, essas festinhas de aniversário, aproveita. Pessoal, preste atenção aqui em mim, ó. Eu quero fazer um pequeno discurso para todos vocês, agradecer a presença de cada um. Estou muito feliz que vocês estão aqui comigo e ali você deslancha. Pelo menos o elogio da sua mãe você já vai ter. Pelo menos, agora se nem da mãe você tiver um elogio, aí você tá feio mesmo, negócio aí. Tá? Mas comece aos poucos para pequenos grupos de amigos, na rua, no seu trabalho. Deixa que eu falo aqui na reunião da empresa hoje. Olha, pessoal, deixa eu fazer uma introdução. Converse com pessoas desconhecidas no elevador, aprenda a puxar assunto, que dessa forma a sua comunicação vai fluindo e você vai falando cada vez melhor. Ok? Então aí, a segunda dica, pratique diariamente a sua comunicação. A todo momento, se você vende, no comércio, instigue os vendedores, converse com eles, argumente, para que você aí treine melhor aí a sua apresentação, tá ok? Vamos aí à terceira dica para você falar bem em público e perder o medo da audiência. Assista muitas palestras. Israel, mas eu não tenho como ficar assistindo todas as palestras em vários eventos e pagar também, eu não tenho como. Gente, a internet está cheia de ótimas palestras. E eu vou te dar um site, você vai entrar nesse site, vai assistir uma palestra desse site por dia. Todo dia você vai entrar nesse site e vai assistir uma palestra desse site, que é o TED.com. E tem até aplicativo para você baixar no celular em português. Ali você baixa a palestra, geralmente é em inglês, mas você tem a tradução ali embaixo em português. São palestras incríveis, só fera que fala nesse TED. Você baixa, assiste o seu celular e você vai vendo como as pessoas fazem diante da plateia, como que elas dinamizam e dessa forma conseguem gerar resultados. E eu vou dar mais uma dica, que eu nem ia dar mais uma dica, mas agora mais uma dica. Inove nas suas apresentações. Não faça a mesma coisa que todo mundo faz. Faça algo que as pessoas não esperam na sua plateia. E assim o medo vai embora. Por quê? Você está fazendo algo diferente. Está todo mundo prestando atenção em você. Porque você está fazendo algo diferente. Sei lá, faça uma mágica no início, uma brincadeira diferente. Eu, algumas vezes, uso o cubo mágico. Eu vou falando e vou montando o cubo mágico. Ó, assim, a vida está bagunçada, mas nós temos que começar
com o passar do tempo, nós vamos organizando e a vida vai sendo montada. E aí eu vou montando o cubo e vai organizando a vida e tudo fica perfeito. E eu monto o cubo. Eu já usei drone, meu drone, numa apresentação, o drone voava sobre as pessoas. Eu falava, nesse mundo que nós estamos, as pessoas estão te observando. E elas estão te observando e você está passando uma boa imagem ou não. E aí meu drone passava assim com a câmera sobre todo mundo. E nove na sua apresentação. Teve uma modelo que uma vez eu assisti uma palestra dela, que ela estava de mini saia, e ela disse assim, vocês estão desconfortáveis, né, porque eu estou aqui de mini saia, essa não é a melhor roupa para estar aqui diante do palco, mas eu vou mudar agora a minha imagem. E ela, no palco, ela colocou um saião, colocou uma saia comprida, uma blusa de senhora, um sapatinho, saiu do salto alto, colocou um sapatinho. Eu mudei minha imagem aqui em poucos minutos e eu quero falar com vocês sobre a imagem, a importância da imagem. E ela encantou, inovou na sua apresentação, fez algo que ninguém esperava e as pessoas prestaram muita atenção e aplaudiram ela de pé ao final da sua fala. Então inove para você encantar e falar bem em público. Então essas são as dicas que eu trouxe para você para começar aí a perder o medo de falar em público. E agora eu quero dar mais algumas dicas bônus, que é para você treinar diariamente. Grave as suas falas, grave, pega um gravador de celular, grave, faça um pequeno discurso e grave a sua entonação de voz. Será que eu estou falando tudo do mesmo jeito, no mesmo tom, da mesma forma, da mesma maneira? Ou eu alterno a minha voz? Grave. Diante do espelho, treine sua postura corporal. Estou ereto, estou corcunda, estou meio de lado, me apoiando em uma perna, que dessa forma a autoobservação vai fazer você melhorar para falar diante das pessoas, ok? Então eu vou terminar minhas dicas aqui, mas eu quero que você pratique muito, muito, muito para você encantar nas suas apresentações. Aguarde o próximo vídeo, a próxima aula desse curso, que vem muita coisa boa por aí. Um abraço!